Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus. Nós estamos nos últimos dias de Nosso Senhor sobre a terra. E nós vemos então Nosso Senhor que em meio a toda essa tribulação que dele se aproxima, em que ele vive e que se aproxima ainda mais, nós vemos o nosso Senhor que já contempla a traição de Judas, a negação de Pedro e o abandono dos apóstolos. Nós vemos nosso Senhor com um coração triste, mas ao mesmo tempo sereno. Nosso Senhor com a alma triste até a morte, como nós ouvimos no Evangelho da Paixão neste último domingo, mas ao mesmo tempo nós vemos essa serenidade de nosso Senhor. Diz aqui que nosso Senhor, reunido com os 12 apóstolos, ele sabendo da traição de Judas e anunciando, o que é que ele faz? Ele nos deixa a Eucaristia. Nós estamos aqui, esse capítulo 26, ele gira em torno da instituição da Eucaristia, precedida, repito, pela traição de Judas, pela negação de Pedro e o abandono dos apóstolos. Mas nós vemos essa serenidade. Essa serenidade nós podemos ver também prenunciada na primeira leitura de hoje, retirada do profeta Isaías, que é o terceiro cântico do servo sofredor. Diz aqui: o Senhor deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas aos que me batiam, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas Deus é o meu auxiliador, e eu não deixarei o meu ânimo se abater. E mais abaixo ele vai dizer novamente: sim, o Senhor Deus é o meu auxiliador. Meus irmãos, nós que somos convidados a viver esses dias do tríduo pascal de uma maneira também existencial, isto é, de não apenas contemplar como Jesus viveu, de não apenas contemplar o tríduo pascal, este mistério da nossa salvação, mas vivê-lo também à maneira de Jesus, isto é, suplicar a nosso Senhor que Ele nos conceda a graça de estarmos tão unidos a Ele, para que vivamos à sua maneira os traços de paixão na nossa vida, para que nós vivamos como Cristo a cruz que se apresenta na vida de cada um de nós. É por isso então que Jesus, no centro, aqui no coração da sua paixão, da sua, digamos aqui, do seu mistério redentor, Ele nos deixa a Eucaristia, para que nós estejamos tão unidos a Ele, que vivamos como Ele a paixão na nossa vida. Diz aqui, o Evangelho de hoje é Mateus capítulo 26, até o versículo 25, 26 capítulo 14, capítulo 26, versículo 14 ao 25, mas se nós formos um versículo adiante, já iremos ouvir: durante a refeição, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus apóstolos. Aqui é a cena eucarística. Jesus Cristo está celebrando a Eucaristia, celebrando a missa, dando aos apóstolos, dando-se a si mesmo, dando o seu corpo, sangue, alma e divindade, para que eles vivam de Cristo, vivam a partir de nosso Senhor. Mas, meus irmãos, Judas negou, Pedro traiu, os apóstolos abandonaram,
e nós estamos aqui novamente celebrando a Santa Eucaristia. Jesus novamente está aqui no nosso meio, há alguns dias da paixão, se dando a cada um de nós. E nós, como é que nós iremos nos portar? Se nós olharmos para a nossa vida, nós veremos que muitas vezes nos comportamos como Judas, trocamos nosso Senhor por míseras 30 moedas de prata, por nada. Que nós, é fácil olharmos para Judas e dizermos: que absurdo, Judas que caminhou com nosso Senhor, ele vendeu o nosso Senhor, ele trocou o nosso Senhor por 30 moedas de prata. Que absurdo, que absurdo. Pedro, a quem nosso Senhor diz: Pedro, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, ele vai sofrer. E aí Pedro diz aqui, no versículo 34, no versículo 33, mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Pedro proclama a sua fé, como nós, muitas vezes, na Santa Missa, em todos os domingos ficamos de pé e dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E proclamamos a nossa fé no Pai, no Filho, no Espírito Santo e nos artigos da fé. Pois bem, Pedro também o fez, e nosso Senhor diz: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pois bem, meus irmãos, eu gostaria que todos nós vivenciássemos a celebração da Eucaristia de hoje, neste contexto de contemplação das nossas misérias, mas de súplica a nosso Senhor, para que nós nos unamos a Ele e o testemunhemos na nossa paixão, naquelas situações dolorosas que nos custam seguir o Senhor, ou que nos custam permanecer ao seu lado, quando as dificuldades nos visitam. O Papa Bento XVI, no dia de Corpus Christi, no dia 23 de junho de 2011, naquele ano Corpus Christi caiu naquele dia, e ele faz uma reflexão pequenininha, quer dizer, é toda a sua homilia, mas eu trago aqui apenas um trecho em que ele fala da Eucaristia. Ele diz: Santo Agostinho ajuda-nos a compreender melhor a comunhão. Isso aí está falando, o Papa Bento XVI vai falar aqui, o atual Papa Emérito, vai falar aqui como é que nós devemos receber a Eucaristia. O que é que nós temos que ter em mente quando recebemos Jesus na Eucaristia, para que nós vivamos esta situação, vivamos este período da Semana Santa de uma maneira mais íntima a nosso Senhor e mais conscientes daquilo que Ele nos pede a cada um de nós. Pois bem, Santo Agostinho ajuda-nos a compreender a comunhão eucarística, quando faz referência a uma espécie de visão que ele teve, que Santo Agostinho teve, na qual Jesus apareceu e disse: eu sou o alimento dos fortes. Jesus aparece a Santo Agostinho e diz isso: eu sou o alimento dos fortes. Isto é, eu sou o alimento daqueles que querem ser fortes. Eu sou o alimento daqueles que querem permanecer de pé. Eu sou o alimento daqueles que não querem sucumbir à paixão. Eu sou o alimento daqueles que, mesmo em meio às provações da vida, podem dizer: Deus é o meu auxiliador, por isso eu não vou deixar me abater. Deus, Ele me ajuda, Ele está comigo, por isso eu não vou deixar que o desânimo caia sobre mim. Ele é o meu auxiliador. Quem é o meu adversário? Isto é, receber Jesus com esta fé, com esta confiança, com esta certeza. Continua. Jesus então apareceu a ele, a Santo Agostinho, e disse: eu sou o alimento dos fortes.
tu não me transformarás em ti. Nós já ouvimos aqui outras vezes, eu falando sobre isso, quando nós comemos algo, aquilo se transforma em nós. Eu como um bolo, aquele bolo entra no meu corpo e se transforma em mim, porque se transforma em açúcar, que se transforma em energia, que será consumido por mim. O bolo se transforma em mim, a maçã se transforma em mim. Mas diz Jesus a Santo Agostinho: eu não me transformarei em ti, mas tu te transformarás em mim. Isto é, tu, Agostinho, quando me receberes, tu te transformarás em mim. Tu não me assimilarás em ti, mas eu te assimilarei em mim. Percebe aqui, meus santos, esta união profunda que acontece em cada um de nós que recebe a Eucaristia. Nós podemos dizer com toda a certeza da fé, não obstante os sentimentos da nossa alma, mas com toda a certeza da fé: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele está em mim, eu estou nele. Quando eu comungo, quando eu recebo Jesus, eu de uma maneira profunda, eu muito mais me transformo nele. Eu continuo sendo quem sou, mas eu posso dizer, nele eu sou, nele eu existo, nele eu fui transformado. Pois bem, agora nós podemos olhar para a paixão de nosso Senhor e ver porque é mais fácil viver isso que nosso Senhor nos pede. Porque Ele entra em nós, Ele nos transforma nele, para que nós vivamos as dificuldades, as provações, os desafios da nossa fé com serenidade, sem se deixar abater o ânimo, sabendo que Ele é o meu auxiliador. Nós vemos aqui nosso Senhor anunciando a traição de Judas, a negação de Pedro, e o coração de nosso Senhor sereno, e Ele se dando na Eucaristia. Nós não vemos alguém se debatendo e atribulado, nós não vemos alguém desesperado, nós vemos sereno, sabendo: Deus está comigo. Tudo isso faz parte dos planos de Deus. Ele é o meu auxiliador, eu não serei humilhado. Imagine, em todo um contexto de dor, ultraje e humilhação, nosso Senhor que diz: eu não sairei humilhado. Por que nosso Senhor diz isso? Porque todo aquele contexto de dor, de ultraje e sofrimento faz parte dos planos de Deus. Ele está do meu lado, Ele é o meu auxiliador. Vocês percebem, meus santos, como isso muda a nossa perspectiva diante de todo e qualquer sofrimento, dificuldade e provação? Deus é o meu auxiliador, Deus está comigo, mesmo em meio àquela cruz pesada, àquela humilhação ou aquele sofrimento, porque o pior do sofrimento não é o sofrimento em si, mas é a sensação de abandono que com ele vem. O pior do sofrimento não é a dor mesma por ele causado, a dor mesma, a dor causada, não, mas é aquela sensação de você estar sozinho, sozinha naquela dor. Mas quando você sabe que Deus está com você, que Deus é o seu auxiliador, que Deus lhe ajuda a carregar a cruz, que Deus não deixa você sozinha ser esmagada por aquele sofrimento, seu coração se enche de confiança. Ele está comigo, Ele está comigo. Santa Teresinha, ela uma vez refletindo sobre aquela passagem da barca agitada,
aquela passagem evangélica em que os apóstolos se desesperam porque a barca é agitada pelo vento. E aí ela diz: eu não teria medo, porque eu sei que Jesus, mesmo dormindo, Ele está presente. Que diz que Jesus dormia na barca. Mas ela diz: eu não teria medo, porque Jesus, mesmo dormindo, Ele está presente. Então esta confiança que mesmo quando Jesus aparentemente se demonstra dormindo, aparentemente ausente, como o Pai de alguma maneira se apresentou na paixão de Jesus, esta certeza que o Senhor está comigo, Ele é o meu auxiliador, não deixarei me abater o ânimo, Ele é aquele que cuida de mim e que me auxilia. Que hoje, meus santos, nesta quarta-feira que antecede o início do tríduo pascal, amanhã à noite, já estaremos no início do nosso tríduo com a celebração da ceia do Senhor. Peçamos ao nosso Senhor a graça de não apenas hoje nem amanhã, mas em todas as ocasiões da nossa vida, estarmos tão unidos a nosso Senhor, que mesmo em meio às dificuldades saibamos, Ele é aquele que cuida de nós, Ele é aquele que nos ampara, Ele é o nosso auxiliador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.